Flávio Tavares é o nome deste jornalista e ex-preso político que um dia participou de uma aventura, a preparação da resistência armada contra o regime militar brasileiro. Nesta entrevista, ele descreve uma cena cinematográfica, a abertura de um campo de pouso secreto no meio do mato, numa região do Brasil Central, para receber um avião que chegaria da Guiana carregado de armas para a guerrilha. A operação foi feita por ordem de um político brasileiro que amargava o exílio, Leonel Brizola. 3 anos antes do golpe militar de 1964, Flávio Tavares teve a chance de conhecer, ouvir e fotografar, numa conferência interamericana no Uruguai, aquele que se tornaria o mais famoso de todos os guerrilheiros, Ernesto Che Guevara, o jovem médico que tinha saído da Argentina para participar da Revolução Cubana. As fotos escaparam de um incêndio. 50 anos depois de fazer estas fotos, Flávio Tavares prepara um novo livro sobre os encontros com Che Guevara, que tentaria espalhar focos guerrilheiros pela América Latina, mas terminou fuzilado por uma patrulha do exército boliviano. Qual foi o comentário mais surpreendente que você ouviu do Che Guevara? Perguntei o que é importante para um combatente na guerrilha. E ele disse assim, los pies, e bateu na botinha. Aí ele começa a descrever a importância dos pés para o combatente. Os pés que nos levam para frente, os pés que nos fazem retroceder, os pés que nos animam, os pés é que nos animam, nos fazem correr, ou nos fazem não correr, ou nos fazem esperar. Bom, então ele faz esse elogio e uma espécie de elegia aos pés, batendo sempre na botinha guerrilheira. Bom, agora um detalhe estranho, que coincide com essa visão surpreendente de um comandante guerrilheiro que é ministro de Estado, que está naquela conferência internacional como o grande astro, a grande estrela da conferência, dizer que os pés é que são importantes. Bom, quando o Che Guevara está na Bolívia, numa travessia de um rio, a balsa é levado pela correnteza e ele perde as botinhas guerrilheiras. Bom, e eles não tinham mais botas guerrilheiras, eles não tinham mais botas de reposição. Então eles pegam, matam um animal do campo, um porco do mato, uma coisa parecida, e ele faz com couro cru, carneiam o animal, faz com couro cru uma espécie de tiras, uma espécie de sandália romana que ele enrola nos pés. E é com esses pés, enrolado uma sandália romana é a forma de dizer, sandália romana é a forma de dizer, que ele é ferido na guerrilha e é capturado porque ele tenta saltar de um penhasco, uma rocha, digamos, para outra e, traído pelos pés, ele cai. Então ele tinha razão, o fundamental eram os pés. Surpreendente, mas concreto. Você esteve lado a lado de Che Guevara num palanque. Que detalhe chamou a atenção de você, especialmente no comportamento que ele teve? Uma manhã com neblina, úmida, inverno no Cone Sul. E ele me levou ao palanque, cada delegação tinha um palanque, a delegação cubana tinha um palanque. E me levou ao palanque por um detalhe, porque eu disse que tinha me encontrado em Porto Alegre com a mãe dele, 1 mês ou 2 meses antes, a dona Célia, ele era muito vinculado à mãe, e que eu era de um jornal de Porto Alegre. Eu era da Última Hora do Rio, São Paulo e Porto Alegre. E Porto Alegre tinha sido a primeira cidade estrangeira que ele tinha conhecido. Quando estudante de medicina, em Buenos Aires, ele se empregava durante as férias do verão como enfermeiro em barcos mercantes que iam de Buenos Aires a Porto Alegre, levando trigo e carregando em Porto Alegre para voltar à Argentina, carregando madeira. E ele se lembrava até do nome, Ana C. Isso ele me contou dias depois. E no palanque, eu estava com a máquina fotográfica do lado. Então comecei a fotografar. Bom, e podia ter fotografado o Che num momento crucial. Seria a grande fotografia. E me abstive disso. No momento em que ele
naquela neblina, naquela umidade de Punta del Este em agosto, em pleno inverno, que ele leva o aparelho da asma. Ele era asmático, profundamente asmático, que era um aparelho enorme, não é como o aparelho de hoje, que são pequenininhos, era um aparelho enorme, lembrava até aqueles borrifadores dos barbeiros antigos. Bom, leva à boca e começa a inalar, porque ele estava se sentindo mal pela umidade. Então eu podia ter, naquele momento, fotografado o Che Guevara. Ele nem ia se dar conta. Ele nem ia se dar conta, porque ele estava tão absorto em si mesmo, que não ia perceber que alguém o estava retratando. E eu me abstive. Eu digo sempre isso, que me abstive, não o retratei, porque aquilo era tão novo para mim, tão inusitado ver o homem, o guerrilheiro, o herói. Para a nossa geração, o Che era só o herói, tá entendendo? Não tinha sequer um defeito, era uma espécie de semideus. Bom, mas aquele homem cercado daquela áurea de heroísmo e que tinha que se apoiar um pequeno tubo para combater a asma que o acossava naquele dia. Como foi a tentativa de agressão feita contra Che Guevara que você testemunhou? No que termina o discurso das tribunas onde estávamos nós, os jornalistas, na frente da tribuna da delegação, era tudo muito próximo, assim, a 4, 5 metros de distância. E salta uma pessoa e começa a dizer: assassino, assassino, assassino. Bom, era um cubano exilado em Miami que tinha ido para a conferência. O guarda-costas do Che Guevara, Tamayo, salta como um felino e abre uma bandeira de Cuba na frente do Che Guevara. Por 2 razões. Uma, para tapar o alvo. Tapou o alvo. Se ele fosse atirar, não ia atirar. Era um protesto meramente verbal, não era, nem chegou a ser uma agressão física, mas podia se transformar numa agressão física. Ele tapa o alvo, né, e também era um gesto, que aquilo foi fotografado, era um gesto de propaganda da Revolução Cubana. Você tirou aquela que foi a última foto de Che Guevara em família. Em que circunstância você conseguiu essa foto? Eu tento entrar na sala de refeição, no refeitório, e a segurança cubana me impediu. Me impediu aos empurrões e eu saí. Bom, aí eu pedi: não, chame a dona Célia, chame a dona Célia. E veio. Aí eu expliquei para ela o problema, ela disse: bom, então você entra. E bati, sem flash, 3 fotos do Che Guevara, que são vistas hoje, são meio fúnebres. Aquilo que foi a última ceia dele com a família. Nunca mais ele se reuniu com a família. Nunca mais, com toda a família. Dali, a família volta para a Argentina, e o Che Guevara volta para Cuba, passando antes por Brasília, que é condecorado pelo Jânio Quadros, volta para Cuba, depois fica mais alguns anos em Cuba, vai para o Congo, volta do Congo, fica em Cuba já escondido e vai para a Bolívia, onde ele morre na Bolívia. Como se deu o encontro que você organizou entre Che Guevara e Leonel Brizola, que é um capítulo pouco conhecido? O presidente do Uruguai, Vítor Aedo, oferece na casa dele em Punta del Este um churrasco, almoço ao Che Guevara, com toda a delegação uruguaia, e convida só um estrangeiro. É o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, jovem governador, que era o conselheiro especial da delegação brasileira, nomeado pelo presidente Jânio Quadros. Bom, por quê? Porque ele queria reunir os gaúchos, Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Bom, o Brizola perguntou sobre como era Cuba, onde é que ficavam as minas de níquel, sobre as quais o Che Guevara se referia. O Che Guevara explica de uma forma engraçada. Diz o Brizola pergunta: ficam no norte ou no sul? Aí diz o Che Guevara: bom, Cuba não tem nem norte nem sul. Cuba é como uma linguiça espichada no Mar Caribe. 2 ou 3 dias depois, o Brizola me chama na conferência, me diz o seguinte: agora só quero me despedir de uma pessoa, o comandante Che Guevara. Traga o comandante Che Guevara. Aí eu fui encontrar o Che Guevara no hotel, numa crise de asma. Eu me lembro direitinho, cheguei a entrar no quarto, a contragosto da segurança cubana, que não queria que eu entrasse no quarto. Eu tinha 27 anos, era muito intrometido, eu fui me metendo, viu? Eles já me tinham visto com o Che Guevara, não iam
cair em cima de uma pessoa que eles tinham visto como comandante Che Guevara. Bom, então eu entrei, ele estava sentado na cama, lembrando uma cama de solteiro, eram 2 camas de solteiro que havia no quarto, com a bombinha da asma. Bom, aí eu explico para ele que o governador do Rio Grande do Sul vai deixar a delegação e vai deixar a conferência, e os dois se encontram. O Che Guevara sobe no carro, era um carro do governo do Rio Grande do Sul, e vamos à sede da conferência, que era muito próximo. E os dois se encontram, e o Brizola me faz o seguinte comentário: isso não é uma conferência dos povos da América Latina. Isso é uma conferência das oligarquias americanas, das oligarquias do continente. Naquela época, 1961, essa frase não era do Brizola. Essa frase era do Che Guevara, que ele incorporou. Isso foi pelo dia 10 de agosto. No dia 25 de agosto de 1961, o Jânio Quadros renuncia. Bom, e os ministros militares vetam a posse do vice-presidente João Goulart, que está na China. Vindo da China comunista, que ninguém visitava a China comunista naquela época. O vice-presidente João Goulart visitou em missão oficial. E com o veto militar, era um golpe de Estado. O Brizola se rebela, literalmente se rebela no Rio Grande do Sul, onde ele era depois, bom, a tal ponto que o Terceiro Exército adere à rebelião e passa a exigir também a posse do presidente João Goulart. Agora eu me pergunto, como conclusão desse encontro, se o Brizola até então não tinha tido nenhum ato, digamos assim, revolucionário. 61 foi um ato revolucionário, de rebelião, até de rebelião armada, revolucionário em termos armados. Se o Brizola não tivesse tido aquelas conversas com o Che Guevara, se o Brizola não tivesse conhecido o Che Guevara, se o Brizola não tivesse sido influenciado pela mística do Che Guevara, se o Brizola não tivesse tentado, sob certos aspectos, copiar ou imitar aquela mística do Che Guevara, bem ou mal, não teria havido a rebelião de 1961 no Rio Grande do Sul, não teria havido o movimento da legalidade, que faz agora 50 anos. Em agosto faz 50 anos. Então, digo, a influência do Che Guevara pode não ter sido até por nada do que o Che Guevara tenha dito ao Brizola, mas pela figura do Che Guevara, o revolucionário. E vamos ver isso com os olhos dos anos 1960. Não com os olhos de hoje, que as revoluções perderam sentido. O que é que Che Guevara disse sobre o Brasil? O Brasil tinha tido uma posição dúbia. Apoiava Cuba e apoiava os Estados Unidos, ou seja, estava, de fato, em cima do muro, numa espécie de milagre. Está entendendo? Milagre. Não ficava com os Estados Unidos, mas não ficava com Cuba. Uma reunião feita para isolar Cuba do continente. Eu chego para fotografar. E aí o Che Guevara diz assim, mas não tem flash? Sem flash? Era à noite isso. Aí eu disse assim, não, eu devo ter dito, sem flash, não tem flash. Ele disse, vocês brasileiros fazem milagre. Ou seja, era algo, ou muito, da ironia do Che Guevara. Vocês brasileiros são exímios fazedores de milagres. Vocês sabem fazer milagres como ninguém. Porque a comissura dos lábios, ele parecia, às vezes, estava sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Parece. Daqui a pouco. E tem um problema, o DC-3 vai vir com armas e não vai poder voltar. Vocês vão ter que sumir com o avião. Já depois do golpe militar de 64 no Brasil, o que é que você ouviu de Leonel Brizola sobre guerrilha? Eu não só ouvi, quanto vi e quanto participei até com o Brizola de tentativas de estabelecimento de focos guerrilheiros no Brasil. Bom, e eu vi e ouvi do Brizola, inclusive, referências sobre o exemplo que Cuba dava, que Cuba tinha nos dado a toda a América Latina, ou até fora da América Latina, o mundo inteiro, sobre a guerrilha, a implantação do foco da chispa incendiando a palha seca. Só que não foi bem assim, né? E o Brizola tenta implantar uma série de guerrilhas, 3 focos guerrilheiros no Brasil, inicialmente com o auxílio cubano. Auxílio cubano em dinheiro. O próprio Brizola reconheceu isso logo que ele chegou do exílio, numa entrevista a uma rádio
do Rio Grande do Sul. E o Brizola optou no início pelo caminho da guerrilha, ainda que a contragosto. Uma no Mato Grosso, outra que foi um fiasco nacional, foi aqui em Caparaó, Minas Gerais, e outra que era a do Brasil Central, que é uma área, digamos, em que eu tinha responsabilidades políticas. Você ficaria responsável por esse núcleo guerrilheiro ligado a Brizola, que seria aberto numa região central do Brasil. Que providência prática você tomou para criar esse núcleo? Em Montevidéu, o Neiva Moreira e o Brizola me dizem, olha, vamos te mandar pessoas, mandaram pessoas instruídas em Cuba, e me disseram, olha, armas, o Gedi Jagan, que era o primeiro-ministro da Guiana, vai nos enviar um avião, um DC-3. Então você tem que fazer um campo de pouso lá para receber esse DC-3. E tem um problema, o DC-3 vai vir com armas e não vai poder voltar. Ele vai voar muito baixo pelo radar e não pode voltar. Então ele vai ter que ser desmanchado lá mesmo e vocês vão ter que sumir com o avião. O DC-3 é um avião de passageiros, ainda em uso naquela época. Eu acho que não dava mais que 30, 40 lugares. Bom, mas era um avião grande, não era um teco-teco, não era um Cessna. Bom, então é um camponês de Brasília, que tinha participado de uma série de movimentos por reivindicação de terra em Brasília, sujeito analfabeto, mas fantasticamente lúcido, conhecia tudo, as fases da lua, agora se planta, agora não se planta, agora vai chover, agora não vai chover, bom, sabia tudo da terra, das árvores, das plantas, das minhocas, dos jacarés, onde havia jacaré, onde rio que havia piranha, coisa que nós não sabíamos. Coisa que o pessoal treinado em Cuba não sabia. Eu dou a incumbência dele construir um campo de pouso. Ele leva em Brasília todos os enxada, picaretas. Ele me manda um mensageiro dizendo o seguinte, olha, não conseguiu 600 metros porque não deu, mas 500 metros está praticamente aberto. Que o Brizola dizia que tinha que ser 600 metros. O Brizola era piloto de aeroclube, conhecia alguma coisa de aviação. Tinha que ser 600 metros para poder o avião aterrissar. Ele disse, olha, 600 não dá, porque mais 500 eu fiz. Não. Só que nunca mais me falaram do avião que o Gedi Jagan, primeiro-ministro da Guiana, ia me mandar com armas. Você chegou a ver Brizola treinando pessoalmente para a guerrilha? O Brizola treinou pessoalmente para a guerrilha. No exílio, ele próprio me contou. E numa das vezes que cheguei lá, quando ele me ganha para a guerrilha, ele me convence da guerrilha, que era algo para o qual toda a minha geração queria ser convencida. Ele nos convenceu de algo do qual nós já estávamos convencidos. Mas uma das coisas que ele me disse, olha, já estou treinando com o Coronel Átilo, tiro ao alvo. E já estou treinando combate à baioneta. O Coronel Átilo era um coronel da Brigada Militar que tinha sido membro da Casa Militar do Brizola quando governador. É verdade que você testemunhou uma discussão sobre quem deveria ser fuzilado no Brasil se houvesse uma vitória dessa guerrilha? Estamos num apartamento em Atlântida, onde o Brizola estava internado, ele não podia sair dessa cidadezinha do litoral do Uruguai. E eu tinha chegado do Brasil e eu começo a contar do que acontece no Brasil. Fulano, Beltrano, Ciclano. E eu faço um relato, mais jornalístico, e lá pelas tantas diz o Neiva Moreira, o deputado Neiva Moreira, exilado, caçado, que era do Estado-Maior da luta armada do Brizola, diz, olha, quando nós chegarmos ao poder, vamos executar toda essa gente aqui, toda essa gentada, vamos executar toda essa gente. Aí o Brizola se rebela, não, todos não, o Mendes Sá não. O Mendes Sá era ministro da Justiça do Castelo Branco, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul, e tinha sido uma espécie de mentor intelectual do Brizola quando o Brizola foi deputado estadual em 1947. E era um liberal do governo Castelo Branco. Mas não era pelo lado liberal, era porque era o velho laço histórico. Acontece uma discussão entre o Neiva Moreira, o maranhense Neiva Moreira, e o Brizola. O Neiva, não, quem Mendes Sá nada, vamos postar nada, vamos executar toda essa gentalha, botar no paredão. Não, o Mendes Sá não. Aí os dois começam a discutir entre eles. E aí me olha a terceira pessoa residente em Montevidéu exilada, era um
um coronel Dagoberto Rodrigues, coronel do Exército, o único que sabia de armas. O único que sabia de armas. Nós todos éramos civis. Aí o Dagoberto me olha como que diz, que bobagem essa discussão. Aí me olha, bom, aí nós dois nos levantamos e ficaram o Ney e o Brizola discutindo. Não, tem que ser todo mundo. Não, o Mendes Sá não, que o Mendes Sá também. São as agruras do exílio. O exílio tira as pessoas do seu conto existencial concreto. Né? Então nos leva a um mundo meio de devaneio, leva a uma realidade que é real, mas não é concreta. Ela existe, mas existe na nossa ideia, e mais do que na ideia, na fantasia. E isso explica essa discussão. Você foi preso, torturado e trocado pelo embaixador americano. Você hoje, ao rever aquela época, você se arrepende de ter tido aquela militância política? Não, eu não me arrependo de ter tido a militância política. E me arrependo de erros que nós cometemos. A minha decisão de rebelião foi mais uma decisão ética do que uma decisão política. Foi isso que me levou, digamos, a tentar alguma coisa. Tentar sair daquele impasse que eu vi que nós vimos logo que o golpe de 64 nos levava. O que nós fizemos foi um gesto de doação. Com erros brutais. Pagamos caro por isso, pagamos caro. Há muitos mortos, né? Torturados. A presidente Dilma é uma das torturadas. Mas o que vale, mais do que o preço, foi a nossa doação, o nosso gesto de doação. A imagem romântica de Che Guevara diz que ele é um jovem médico que um dia saiu de casa na Argentina para participar de revoluções pela América Latina. Mais recentemente, uma revisão que é feita da imagem de Che Guevara o aponta como, em alguns casos, um autor de execuções logo depois da Revolução Cubana, por exemplo. Você participa dessa revisão histórica da imagem de Che Guevara? Aquela doação do Che Guevara, que o imortalizou com o herói romântico, é impossível hoje. Hoje na sociedade de consumo é impossível. Nós queremos ter bens de consumo. Eu acho que é um erro brutal, nós estamos perdendo a identidade. O Che Guevara presidiu o Tribunal Revolucionário após a Revolução. O Tribunal Revolucionário executou muita gente, é verdade. Agora, foi um Tribunal Revolucionário, foram juízos sumários, como todos os juízos sumários. Isso é inerente à Revolução. E de fato, naquela época, que foi brutal, o paredão foi brutal, viu? Tá um pouquinho, mas tem que se entender no momento de Cuba, naquele momento, Cuba se libertando de uma tirania brutal, que foi a do Fulgêncio Batista, depois a revolução que derruba a ditadura tirânica do Fulgêncio Batista, já sem o Che Guevara em Cuba, já com o Che Guevara morto, se transforma em algo tirânico também. Viu? Em Cuba, de fato, é um governo monolítico, para não chamá-lo de governo ditatorial. Vamos chamar de monolítico. Eu acho que é mais do que isso. O Che Guevara foi um revolucionário, como tal matou, foi um combatente, um guerrilheiro, como tal matou, viu morrer, viu matar e foi morto. El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quem sabe.